Não é o São Paulo do Tele Santana, não é o São Paulo do Muricy Ramalho, mas é o São Paulo do Crespão da Massa. É isso aí, nação tricolor, seja bem-vindo a mais um pós-jogo de Juventude e São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera. Vamos analisar aqui o pós-jogo de hoje, né? O São Paulo foi até Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, né? Gramado pesadíssimo, né? E o São Paulo foi lá e trouxe os 3 pontos na mala. Isso que importa, é os 3 pontos conquistados fora de casa, né? São Paulo ainda não tinha vencido fora de casa e foi lá e venceu um jogo que não foi de encher os olhos, mas foi um jogo de encher a barriga. Isso é o que importa. O São Paulo venceu, trouxe os 3 pontos e fica um pouco já distante aí dessa zona de rebaixamento e chuta ela pra lá, né, galera? Que o São Paulo não merece jamais jogar uma Série B, né? Jamais, pela história, por tudo que o São Paulo já passou, jogar uma Série B aí no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo ali no primeiro tempo, né? Minha análise aqui do jogo do primeiro tempo. Foi um jogo ali que o São Paulo impôs ali o jogo, né? O São Paulo o tempo todo buscou o resultado. São Paulo foi ali, foi sempre indo para cima do time. O time do Juventude um pouco recuado, né? Ali esperando sempre. O São Paulo com muito toque de bola. Não foi aquele jogão, mas foi um jogo. Não jogou como o Corinthians, né? Igual jogou o Corinthians. O Crespo optou pelo zagueiro Sabino, e por incrível que pareça, o Sabino jogou muito bem ontem. O Sabino fez um baita de uma partida. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Então o Sabino jogou muito bem. Parece que o Alan Franco ali, né, tá um pouco poupando para não cair lá no Triângulo da Bermudas, né? Porque pode aí sofrer uma lesão e cair lá no Triângulo. E depois que cai lá já sabe, né, galera? Ninguém sabe quando volta. Então o São Paulo impôs ali o jogo. Foi um primeiro tempo ali de sonolento, um pouco ali que deu a ter sono. Mas depois o São Paulo volta para o segundo tempo, né? Eu achei até logo ali no início, ali no finalzinho do primeiro tempo, né? Eu achei que o Crespo deveria mexer. Que o jogo ali, aquele jogo ali contra o Juventude, pedia o tempo todo um jogador de velocidade. Quem é esse jogador de velocidade que nós temos? O Ferreirinha, né? O Ferreirinha, temos o Lucas Ferreira de velocidade, porque o Cendric, ali a parte ali do direita, né, da lateral direita, era um corredor que os caras tentou até alguns momentos dar contra-ataque ali naquela parte ali do Cendric Soares, só que o São Paulo, né, conseguiu segurar. Voltamos para o segundo tempo, um jogo ainda bastante ali sonolento, né? Depois o Crespão da Massa mexeu no time e colocou o Ferreirinha. O jogo ao tempo todo pedia o Ferreirinha. Ferreirinha entrou no segundo tempo e fez uma baita jogada, né? Recebeu ali do Rodriguinho, partiu para cima do jogador do Juventude, deu uma caneta, deu a bola pro Marcos Antônio. O Marcos Antônio deixou o Luciano na cara do gol. E o Luciano na cara do gol, né? Não tem outra coisa. É gaveta, galera. Luciano ali na pequena área é gaveta. Luciano já tá quase aí ultrapassando aí já o Rogério Ceni, né? O Luciano vai demorar muito. Acho que essa temporada o Luciano pode ultrapassar o Rogério Ceni ainda nessa temporada. Se continuar nessa pegada aí do Luciano, né? Luciano vem fazendo gols. Já é 3 gols aí que o Luciano faz aí, né, galera? 3 gols importantes. 2 contra o Corinthians, 1 agora contra o Juventude. E o São Paulo aí, 3 ou 4 gols que o Luciano fez, galera. Depois vocês me corrigem aí no comentário. Mas o importante foi a vitória. O São Paulo finalizou bastante, né? Tô aqui com os dados aqui da finalização. Juventude teve 8 finalizações e o São Paulo 16 finalizações. Então o São Paulo atacou muito mais, querendo o resultado, e trouxe o resultado para o Morumbi. E quem aí não sentiu já o dedão do Crespo? Dedão do Crespo milagroso, hein? Quem não sentiu já o dedão do Crespo? Lá nele, né? Lá nele. Que fazendo o que o Crespo vem fazendo, né, galera? Com São Paulo. Muito diferente do técnico Zubeldia, né? Muito diferente.
O Bobadilha, enfim, o Crespão, o dedão do Crespão aí, né, fazendo milagre. Bobadilha jogando bem. O Wendel, né, ressuscitando o Wendel, aí voltando a jogar bem também. Não foi uma partida boa que ele jogou contra o Corinthians, mas atuou bem, muito melhor do que o Cédric, né, Soares, né. Então o Crespo vem fazendo milagre. O Bobadilha, enfim, acertou a sua posição. E o Wendel, né, voltou a jogar bem também. E o Marcos Antônio aí que vem voando aí com a chegada do Crespo, né. Marcos Antônio é um jogador hoje muito importante para o grupo, né, ali para o São Paulo. Vamos às notas dos jogadores que enfrentou o Juventude lá em Caxias do Sul. Vamos lá. O goleiro Rafael, vou deixar ele sem nota, que vai ser injustiça eu dar nota pro goleiro Rafael, né? O goleiro Rafael não trabalhou essa noite. O goleiro Rafael ficou ali de boa, sem fazer uma defesa importantíssima. Assistindo o gol ali, assistindo o jogo, né? Como diz o nosso amigo Xandão, de camarote, né? Assistindo o jogo de camarote. E o trio de zaga, né, galera? O trio de zaga, Arboleda, Ferrarese e Sabino. Jogadores ali bastante importantíssimos, jogadores que trouxe muita segurança ontem, né, com o jogo contra o Corinthians também. E o São Paulo aí, eu vou dar nota 7 aí pro trio de zaga, né? Para as laterais, Cedric Soares e o Wendel. Cedric Soares, vou dar nota 2 aí pro Cedric Soares, que não tem condições de ter esse Cedric como lateral direito. O cara é péssimo lateral. A todo momento eu achava quem estava na lateral direita era o Igor Vinícius, cara. A todo momento eu achava quem estava na lateral direita ali era o Igor Vinícius. Esse cara enganou nós bonitinho. Quando ele estava ali jogando como produção ali, que o São Paulo estava jogando ele como produção ali, ele até já teve uns jogos bons ali que acabou ganhando a vaga do Igor Vinícius, mas acabou enganando nós torcedores. E essa diretoria incompetente foi lá e fez um contrato de 3 anos com o cara, né, galera? Contrato de 3 anos e tá aí, ó. O cara jogando mal. O São Paulo precisa urgentemente contratar um lateral direito para a vaga do Cedric Soares. Nota 2 aí pro Cedric Soares. O Wendel eu vou dar nota 6, né? Nota 6 pro Wendel. Não fez uma atuação brilhante, mas foi uma atuação boa no esquema do Crespo. Ele se encaixa muito bem. Nota 6 aí pro Wendel. Pro Bobadilha, nota 7 pro Bobadilha. Pro Marcos Antônio, nota 7 também pro Marcos Antônio. Pro Alisson, que teve uma partida um pouco apagada, né? O Alisson também não estava na sua posição, né? Que o Alisson, quando chegou no São Paulo, ele jogava nessa posição que ele joga hoje e não rendia. Dorival foi lá, colocou o Alisson como volante e o Alisson passou a jogar muito bem. Então nota 5, nota 4 pro Alisson, que não foi nada das... André Silva, nota 0 pro André Silva, né? Não dá pra dar mais pro André Silva. André Silva é muito ruim, cara. Não tem como o André Silva a gente dar uma nota boa aqui pro André Silva. Tudo bem que é o artilheiro da competição, o artilheiro do São Paulo nessa temporada, mas é muito ruim o André Silva. Nota 0 aí pro André Silva. Pro Luciano, né? Luciano, o cara, na pequena área, ele é o cara. De meio campo, é um peso morto. Mas na pequena área não existe melhor. Nota 10 pro Luciano, galera. Nota 10. Luciano, toda a vida a gente aqui como torcedor, que tem os canais, a gente criticava o Luciano, de o Luciano jogar de meio campo. A gente nunca criticou o Luciano ali na pequena área. Luciano no meio campo é um peso morto, mas na pequena área tocou pro menino, pro moleque, é gol, malandro. Aí vamos lá, os jogadores que entraram, né? O Ferreira, que o tempo todo o jogo, né, mostrava que aquele jogo era o jogo do Ferreira. Ferreirinha, nota 9 aí pro Ferreirinha. Belo passe que o Ferreirinha deu, entrou mesmo com vontade. Nota 9 pro Ferreirinha. Pro Rodriguinho, que entrou no lugar do Cedric Soares, nota 6, né? Porque o moleque ali entrou, deu uma bagagem um pouco melhor. Então nota 6. Pablo Maia e pro Luan vão ficar sem nota nesse jogo. Pro Crespão da Massa, nota 7,5 aí pro Crespão da Massa, que já vem aí com
já conquistou 7 pontos, né? O Crespão da Massa conquistou 7 pontos. Já foram 3 jogos aí que o Crespo não perde. Então, nota 7,5 aí pro Crespão. E tomara que o São Paulo, né, vai ter outro jogo aí difícil, que é o Fluminense, né? Que o Fluminense, desde que voltou do Super Mundial até esse momento, não venceu ainda. Mas é um jogo bastante complicado. Vai ser no estádio do Morumbi, torcida em peso, a favor aí de apoiar o time. Então, o São Paulo precisa garantir esses 3 pontos aí contra o Fluminense, para a gente sair de vez dessa degola que nós estava aí, que é a zona de rebaixamento, que o São Paulo esteve lá em alguns segundos e depois o São Paulo, graças a Deus, saiu dessa degola. É isso aí, galera, esse foi o pós-jogo de hoje. Já peço a você que se inscreve no canal, deixe o seu like e o seu comentário e será muito bem-vindo e muito gratificante para o nosso crescimento. E uma pergunta importante, o que vocês acham? Luciano é ídolo do São Paulo? Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.